Jaime Vieira promete presidência aberta nos Açores. Não sou presidente de um partido, mas de 14 freguesias. A partir de hoje, as cores políticas deixam de existir e o foco é o trabalho conjunto com todos, declarou. As alternativas energéticas. Temos que optar pelas atividades que desejamos realizar. A parte prior da palavra prioridade é aprendida, aprende-se a poupar energia para que possamos gastá-la mais livremente quando nos apetece. Crónica de Miguel Esteves Cardoso. 3 níveis e cuidados distintos são sugeridos pela rede neonatal. A proposta, conforme enfatiza a Comissão, baseia-se em modelos já implementados em diversos países da Europa, incluindo o Reino Unido, França e Alemanha. Mamdani seleciona uma equipa experiente para liderar a autarquia de Nova Iorque. A minha equipa e eu iremos criar uma Câmara que realize as promessas desta campanha, afirmou o novo presidente do Partido Democrático. Louvre. Homem é conhecido nas redes e já trabalhou como segurança. Suspeito terá estado envolvido no roubo ao Museu de Paris. Motociclo utilizado na evasão é do mesmo tipo que um dos seus. Diamantino Miranda. Existem grandes desequilíbrios em diversas posições no Benfica. Após a derrota por 1-0 frente ao Leverkusen, o Benfica mantém-se 100 pontos na Liga dos Campeões. A narrativa de uma América em fraturas por Zoran Mamdani. Mamdani aspira a ser o representante da oposição ao nacionalismo, à intolerância, à conivência com os Hostes Bros, à especulação no mercado imobiliário e ao show de força que Trump simboliza. Editorial de Pedro Candeias. IDF afirma ter eliminado um membro do Hamas. Segundo os IDF, este indivíduo era encarregado de manter 6 israelitas sequestrados em Gaza após os ataques de 7 de outubro. Além disso, Donald Trump menciona que Putin lhe solicitou ajuda para solucionar o conflito na Ucrânia. A narrativa de uma América fragmentada por Zoran Mamdani. Mamdani aspira a ser o representante da oposição ao nacionalismo, à falta de tolerância, à conivência com os Hostes Bros, à especulação no mercado imobiliário e ao espetáculo de poder que Trump representa. Editorial de Pedro Candeias. IDF afirmam ter eliminado um lutador do Hamas. Segundo os IDF, o indivíduo era encarregado de manter 6 israelitas sequestrados em Gaza após os ataques ocorridos a 7 de outubro. Além disso, Donald Trump menciona que Putin solicitou a sua ajuda para solucionar o conflito na Ucrânia. Pedro Duarte atrai vereador do PS para surfar em águas tranquilas no Porto. É um efeito secundário. Não foi a razão da escolha. O recém-empossado presidente da Câmara do Porto garante uma maioria ao incorporar Jorge Sobrado, eleito pelo PS, como vereador da Cultura. Durante a cerimónia de posse, Pedro Duarte expressou gratidão pelo legado deixado por Rui Moreira, mas alertou para as dificuldades de crescimento da Invicta, uma cidade que se apoia em demasia no turismo e no setor imobiliário arrisca-se a se tornar prisioneira do seu próprio êxito. Novo capítulo é inaugurado por Tiago Betancourt. O músico adicionou uma sonoridade mais eletrónica à sua habitual profundidade poética e à sua composição solitária. A estreia realiza-se hoje em Coimbra. José Manuel Ramos, quem é o defensor oficioso de Sócrates? O Tribunal Coletivo que está a avaliar a Operação Marquês designou o advogado José Manuel Ramos para representar José Sócrates. Dadores e dádivas de sangue em Portugal em queda. Comparado a 2017, houve uma diminuição de 10 mil pessoas. A Federação faz um alerta sobre a situação e reprova a falta de resposta do Governo. PR solicita informações ao Governo acerca da administração do SNS.
O Presidente da República indaga se a gestão é da responsabilidade do Ministério, da direção executiva, ou se é uma tarefa compartilhada entre ambos. Além disso, Trump menciona que Putin lhe pediu ajuda para solucionar o conflito na Ucrânia. EDP deverá desembolsar 335 milhões de euros em impostos relacionados com a venda das barragens. O inquérito à EDP foi arquivado pelo Ministério Público, mas a operação foi considerada fora do âmbito da neutralidade fiscal. Jullmann é alvo de admiração entre os italianos. A comunicação social italiana elogia o jogador do Sporting e sugere que a Juventus poderá fazer uma proposta de transferência já em janeiro. Aviso laranja para 10 distritos costeiros do continente durante 4 horas. O aviso amarelo por precipitação, resultante de aguaceiros e com possibilidade de granizo, foi igualmente emitido pelo IPMA para 7 distritos: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Vila Real e Viseu. Narcolanchas e narco-submarinos, uma realidade quase cotidiana. Uma das principais portas de entrada de droga na Europa é Portugal. No sul dos Açores, um narco-submarino foi apreendido recentemente. O convidado é o jornalista Miguel Pinheiro Correia. 5 pessoas ficam feridas na ilha de Oléron, em França, após atropelamento deliberado. Um homem colidiu com ciclistas e pedestres numa estrada que se estendia por vários quilómetros. O veículo foi consumido pelas chamas. O Barca Velha é como um irmão. Há 36 anos, Luís Sotomayor, que aspirava a ser jogador de futebol, encontrou no Douro a sua residência. Como diretor de enologia da Sograp, ele coordena a magia, entre outras, do icónico Barca Velha, do Quinta da Leda e do Planalto. André Vilas-Boas critica Rui Costa antes das eleições. O dirigente do Porto afirma que o líder do Benfica está sob a influência de Frederico Varandas. A ofensiva contra os concorrentes serve como a melhor estratégia defensiva para disfarçar o desconforto em relação à controvérsia do relatório de Fábio Veríssimo. Deslizam pelo solo, envergonhados. E nós observamos. Para além dos títulos que nos perturbam, calores envergonhados em Tomar, criança agredida em Viseu, existe uma realidade desconfortável. Não se tratam de casos pontuais. Seguem um padrão de abusos, normalizado, silenciado, sem punição. A praxe que causa humilhação é o campo onde emergem violências mais severas. E nós, todos, somos participantes deste silêncio que nos intoxica. Caxias, Hospital-Prisão, nega acolhimento a reclusa transexual agressora. A Ministra da Justiça garantiu que a reclusa de 48 anos receberia suporte psiquiátrico. Está em regime de encarceramento há 32 anos. Governo investe acima de 750 euros diariamente para julgar desembargadores em ambiente digno. Cura Mariano, que lidera o Supremo Tribunal de Justiça há 1 ano e meio, aspira que as decisões sejam redigidas de modo a serem compreensíveis por todos. Além disso, advoga que as câmaras municipais acolham juízes em deslocação. Israel. O cadáver devolvido pertencia a um refém. Enquanto prossegue o processo de identificação do corpo que foi entregue na noite de ontem, as forças de defesa de Israel executam operações de demolição e ataques aéreos nas proximidades da cidade de Gaza. Vilas-Boas. O líder do Benfica está nas mãos do presidente. O dirigente do Clube Azul e Branco anunciou que será iniciada uma investigação interna em relação à queixa de Fábio Veríssimo. Além disso, o Benfica sofre nova derrota na Liga dos Campeões. Pokrovsk. Ocupação da parte ocidental por forças russas intensifica cerco. As tropas russas estão a progredir, com centenas de baixas, e a estreitar o cerco à cidade estratégica da província de Donetsk. A Rússia planeia começar os preparativos para testes nucleares como resposta aos Estados Unidos da América.
Apoio da Organização das Nações Unidas à Missão Internacional para a Estabilização em Gaza. Uma força internacional foi sugerida pelos Estados Unidos da América à Organização das Nações Unidas com o intuito de estabilizar a faixa de Gaza. Pedro Duarte chama a atenção para os perigos do turismo no Porto. O Jornal Público sublinha os avisos do Presidente da Câmara do Porto a respeito das ameaças que o turismo excessivo representa para a identidade da cidade. O The Guardian aponta a pressão proveniente da China sobre investigadores britânicos. Legionela. Registro de casos mais elevado em 10 anos. O Jornal de Notícias salienta que, desde 2014, houve um aumento significativo de casos de Legionela, totalizando 489 em 2024. O The Guardian reporta a pressão exercida pela China sobre os investigadores britânicos. Setor dos jogos, um ramo de TI para especialistas em artes, ciências humanas e administração. Descubra como ingressar no mundo dos videojogos, quer seja para mudar de carreira, quer para empregos temporários. Existem mais oportunidades profissionais do que se pode pensar. Comentário de Ana Guimarães Duarte. Guerra ou terras? As escolhas de Zelensky representam um suicídio político. Francisco Proença Garcia declara que Trump procura uma resolução para o conflito na Ucrânia, enquanto Putin procura prolongar a situação, como de costume. No Médio Oriente, os alvos tornaram-se objetivos claramente definidos. Carlos Mota Santos, CEO da Motengil, afirma: o Estado não está a investir €1 no TGV. O líder da Motengil considera que o risco financeiro para o Estado em grandes obras públicas é reduzido e partilha que a próxima investida da consultora será na Arábia Saudita. Os tarefeiros estão em posição privilegiada? Cientes de que o sistema é dependente do seu trabalho, os tarefeiros ameaçam parar, enquanto o governo procura reduzir a dependência do SNS em relação a estes profissionais. E será que governar é um exercício solitário? Pedro Cisa Vieira, concordo com a decisão do Governo de modificar a lei do Tribunal de Contas e anseio pelo apoio do PS. A controvérsia acerca da intenção do Governo de modificar a lei orgânica do Tribunal de Contas vai sendo discutida nos meios de comunicação. A intervenção de Pedro Cisa Vieira e Pedro Marques Lopes, moderada por Paulo Baldaia, ocorreu no programa Bloco Central. Chicharito Hernández penalizado por não celebrar o Halloween. O clube decidiu multar o jogador mexicano Chicharito Hernández por não querer participar numa atividade de comemoração do Halloween. Além disso, Max Doman torna-se o mais jovem a competir na Champions. Quais são os motivos que tornam Honest Greens um dos maiores sucessos na restauração em Portugal? Ricardo Felnar foi investigar. Cada vez que um Honest Greens é inaugurado, a fila se estende para além da rua que abriga cada uma das franquias desta marca espanhola, que oferece comida saudável, sem gorduras e sustentável. O hype será realmente merecido. Ricardo Felnar visitou o Honest Greens de Alvalade e tornou-se apreciador do hummus. E quanto ao restante? Isaltino sacia a curiosidade ao explorar casas de banho femininas. Algo surpreendente. Isaltino ficou encantado após a visita a uma casa de banho para senhoras. Cotrim esclarece a designação de alguns alimentos: o queijo curado não passou por problemas de saúde e o hambúrguer não é um ser humano. COP30. Líderes indígenas requerem consideração e envolvimento efetivo. Cerca de 2.500 indígenas de diversas partes do mundo estão a caminho de Belém para estarem presentes na COP30. Ou o SNS devora o governo, ou este mostra coragem. Cavaco Silva, que aconselhou Montenegro, Luís Vaz das Neves, que optou por permanecer em silêncio, e os médicos tarefeiros, que anunciam uma greve, representam o bom, o mau e o vilão.
Brasil acolhe COP30, um apelo para um esforço conjunto mundial contra as alterações climáticas. A conferência, que se realizará pela primeira vez na Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, terá também a sua estreia em um país de língua portuguesa, o Brasil. Comentário de Raimundo Carreiro Silva. Crescimento de 6,6% nas vendas de veículos em outubro. Veículos elétricos representam 28,6%. No mês de outubro, Portugal registrou a venda de 19.884 veículos, o que corresponde a um aumento de 6,6% em comparação com o mesmo mês de 2024. É relevante notar que a proporção de automóveis elétricos vendidos alcançou 28,6% do total. A minha vizinhança e eu temos uma grande estima, o responsável pela limpeza. Levanta-se às 4 horas e não se esquece de deixar biscoitos para os nossos cães. Descubra mais sobre esta partilha de Ana Galvão no mais recente episódio de Chica Esperta, já disponível em podcast. SNS. É necessário pôr fim ao serviço de bar aberto. A paragem das urgências do SNS pelos tarefeiros revela uma realidade. O Estado não deve administrar o dinheiro público desta forma. Terá o discurso de Cavaco Silva sido uma mensagem para Montenegro? Armando Pereira e Patrick Drahi, um conflito de milhões, em 4 questões e respostas. Patrick Drahi, proprietário da Altice, rompeu a relação com Armando Pereira, cofundador do grupo. Em resposta, o português recorreu à justiça e reivindica 1,4 mil milhões de euros. COP, Juventude tem papel ignorado pelos governos na questão climática. Segundo Pedro Sereno, uma COP30 eficaz seria aquela que resultasse numa declaração clara sobre a eliminação total dos combustíveis fósseis. Desenvolvida nova abordagem para identificar fraudes em especiarias. A fraude relacionada com especiarias manifesta-se frequentemente em produtos que foram triturados ou moídos, tornando difícil a detecção visual de substâncias não permitidas. A habitação como um desafio no contexto urbano. Cidadãos em situações de desespero criam abrigos ilegais devido a dificuldades de acesso ao território. Os planos atuais não se ajustam à realidade vivida. Análise de Sidónio Pardal. No Japão, os salários reais descem pelo 9º mês seguido. A elevada inflação prossegue a diminuição do poder de compra no Japão. Mulher morta a facada na rua no Porto. O agressor evadiu-se do local. Legionela. Em 2024, Portugal teve o maior número de casos da última década. Em 2024, foram contabilizados 489 casos de legionela em Portugal. As autoridades afirmam que o aumento é resultado de uma notificação mais eficaz, embora os médicos apontem para deficiências no controlo. Ministra afirma que a COP30 será positiva se apresentar resultados tangíveis. Maria da Graça Carvalho mencionou o que Portugal está a realizar na transformação da dívida de Cabo Verde em suporte para a ação climática. Líderes significativos. O desfecho da primeira edição. A final da primeira edição dos Líderes Significativos decorreu na nova SBE no dia 30 de outubro. Para além da entrega de prémios, o evento destacou lideranças que realmente impactam. Estados Unidos da América. Cancelamento de voos poderá ser imposto pelo shutdown. Existem ligações aéreas regulares entre os aeroportos de Lisboa, Porto e Ponta Delgada e os Estados Unidos. Investigadores pretendem impedir o vírus da gripe antes da infecção. Cientistas da Universidade Católica estão a avaliar uma abordagem para bloquear o vírus da gripe A.
Irão, país onde a homossexualidade é criminalizada, pretende impulsionar o turismo através de cirurgias de redesignação sexual. No Irão, as cirurgias de redesignação sexual, utilizadas para corrigir a homossexualidade, estão a ser transformadas numa oportunidade de negócio rentável no sector do turismo médico. Investigadores de Coimbra analisam proteína relacionada com Alzheimer. O estudo, que conta com um financiamento superior a 207 mil euros, estará em andamento até agosto de 2027. Irão, onde a homossexualidade é considerada crime, pretende impulsionar o turismo através de cirurgias de redesignação sexual. No Irão, as cirurgias de redesignação sexual são vistas como uma maneira de corrigir a homossexualidade. O país agora ambiciona convertê-las numa oportunidade rentável de turismo médico. A Organização das Nações Unidas aponta uma redução de 20% no cultivo de ópio no Afeganistão em 2025. A produção de ópio deverá registrar uma diminuição de 48%, resultando em receitas de 134 milhões de dólares, 116 milhões de euros, em 2025. Greve dos empregados dos bares dos comboios da CP. Nesta quinta-feira de manhã, os trabalhadores vão reunir-se à entrada da estação de Santa Apolónia, em Lisboa, onde começará uma vigília, acampamento permanente a partir desse instante. Novas normas para apoiar o sector vinícola em dificuldades são aprovadas pelos eurodeputados. Autorização para rotular vinhos com menos de 0,05% de álcool como, sem álcool, mais recursos e tempo para se adaptarem às tendências do mercado, além de financiamento extra para gestão de stocks. Flixbus registra perda de 12,5 milhões devido à suspensão das operações em 7 rios. A Flixbus manifesta descontentamento em relação às autoridades portuguesas por não tomarem medidas sobre o terminal de 7 Rios, onde a empresa não pode operar por causa da rede Expressos, mesmo após uma decisão positiva da AMT. Australianos receberão reembolso da Microsoft devido a aumentos fraudulentos. A Microsoft admitiu que a sua conduta não atendeu aos critérios de transparência da companhia. Prazo do concurso para creche em Valença é alargado. Em junho, o Executivo deu luz verde ao concurso para a edificação da creche que acomodará 42 crianças. Trump poderá estar menos forte do que aparenta? Discussão. Zoran Mandani, um muçulmano da corrente mais à esquerda, provavelmente será o próximo prefeito de Nova York. Esta é uma das conquistas dos democratas, numa noite de insucessos para o partido de Trump. Qual é a avaliação destas eleições? Alcobaça, o paraíso dos doces conventuais, durante 4 dias. A Mostra Internacional de Doces e Licores Conventuais regressa entre 13 e 16. Tema: 700 anos de Inês de Castro. Convidadas especiais, as monjas concepcionistas franciscanas de Viseu. Tudo em forma de doce. Detido em Almadas, polícia procurado no Brasil por tráfico. O ex-agente será levado ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde serão aplicadas as medidas de coação. Receio das extravagâncias de Trump transforma ações europeias em excelente oportunidade. De acordo com Michael Phil, cabeça da equipa de análise de ações europeias da Morningstar, houve uma alteração de paradigma e, presentemente, os investidores globais demonstram maior interesse na Europa. Acima de Euro 1M para indivíduos em condições vulneráveis. Na 10ª edição, o Prémio Solidário, concedido pelo BPI e pela Fundação La Caixa, destinou mais de 1 milhão de euros ao financiamento de iniciativas que ajudam pessoas em situação de extrema vulnerabilidade.
Mais de 300 mil são investidos em iluminação natalícia em Matosinhos. Serão utilizados sensores tecnológicos para identificar a presença e o movimento de pessoas, ativando assim animações de luz. €200 mil são aplicados por Braga em iluminações natalícias. Além disso, o programa abrange animação de rua e o habitual mercado de Natal, que será montado na Avenida Central, com atividades diárias até 24 de dezembro. Nissan. Perdas de 1.200 milhões originadas pela reestruturação. Durante uma conferência de imprensa, o CEO, Ivan Espinosa, declarou que a companhia segue na direção certa. Concorrente do México é chamada de burra pelo diretor do Miss Universo 2025. Fátima Bosch foi ofendida pelo diretor do concurso. O incidente, transmitido em direto, gerou protestos entre as concorrentes e rapidamente se tornou viral. A organização repudiou a atitude do tailandês, que refuta as acusações. EDP reduz significativamente o investimento, com 1/3 destinado a Portugal e Espanha e um foco crescente em redes. Do total de 12 mil milhões que a elétrica planeia investir até 2028, 1/3 será alocado a Portugal e Espanha, totalizando aproximadamente 3,6 mil milhões de euros, dos quais 1,7 mil milhões serão direcionados para o setor das redes no mercado português. Discussão no Parlamento sobre alojamento de polícias e diminuição de 5% nas multas de trânsito prescritas pelo MAI. O plano de investimentos abrange, para além do alojamento público, a finalização de mais de 40 intervenções em esquadras e postos, bem como a entrega de mais de 600 veículos. A Rede Expressos insiste na negativa a Flixbus em Sete Rios. A Rede Expressos interpôs um recurso contra a decisão da AMT que autoriza a Flixbus a utilizar o terminal de Sete Rios, argumentando que o terminal está a funcionar no limite e denunciando a concorrência por vitimização. Ministra da Saúde é procurada por médicos tarefeiros para reunião. Uma direção está a ser legitimada pelo movimento de médicos tarefeiros, que pretende encontrar-se com Ana Paula Martins. A petição pública conta já com perto de 500 assinaturas. Novos jantares e um almoço, em novembro, com a participação de chefes. No Le Monument, o chefe Julia Mondbabut acolhe 3 chefes renomados do país para um jantar colaborativo. Chega. Caso de nomes de crianças é enviado pelo Parlamento ao MP. Durante o debate parlamentar sobre as modificações à Lei da Nacionalidade, no início de julho, André Ventura referiu a lista de nomes. A 34ª edição do Guimarães Jazz, os principais momentos de um Festival da Liberdade. O Guimarães Jazz está de volta esta quinta-feira, contando com performances de Alex Hitchcock, Maria João, Fred Herse e Danilo Pérez, entre outros artistas, na cidade berço. Haverá concertos, oficinas e sessões de jazz até o dia 15. Mariana Mortágua afirma que as declarações do Ministro das Finanças a respeito da EDP são uma irresponsabilidade sem igual. O Ministério Público chegou à conclusão de que a EDP será obrigada a desembolsar 335,2 milhões de euros pela negociação das barragens em Trás-os-Montes. As investigações sobre fraude fiscal foram arquivadas. Após 40 anos, Nancy Pelosi, democrata, anuncia a sua saída da política. Não me irei candidatar à reeleição para o Congresso, declarou Nancy Pelosi, a primeira mulher a assumir a presidência da Câmara dos Representantes. Nova vitória expressiva de Portugal no Mundial de Sub-17, desta vez contra Marrocos.
A equipa nacional está à frente no seu grupo de apuramento. Detenção de jovem por crime de abuso sexual contra uma criança de 6 anos. A investigação foi conduzida pela Diretoria de Lisboa e Val do Tejo. A tarefa da calculadora do Benfica torna-se cada vez mais complicada. Após mais uma derrota na Champions, o Benfica acumula 0 pontos em 4 partidas. Será que as águias ainda conseguem reverter a situação? Também se faz uma antecipação dos encontros de FC Porto e SC Braga na Liga Europa. Protesto dos médicos tarefeiros sem serviços mínimos convocados pode causar impacto devastador no SNS. A convocação de serviços mínimos para lidar com o protesto dos médicos tarefeiros nas urgências não é viável. Se a paralisação prosseguir, os hospitais estarão completamente paralisados e o impacto será enorme, conforme prevê o bastonário dos médicos. O governo tem sido alvo de críticas por parte dos sindicatos, da ordem e dos administradores hospitalares. FNAM, tarefeiros. A medicina não se trata de um sacerdócio. Joana Bordalo Issa não considera que haja qualquer obstáculo em que a negociação ocorra por intermédio de sindicatos. A líder da FNAM reprova o governo atual por não tratar os médicos com respeito e por não lhes oferecer uma remuneração digna. Líder do Supremo afirma que julgamento não tem decorrido de forma negativa. João Coramariano comentava durante o 19º encontro anual do Conselho Superior da Magistratura. Pesquisa pioneira mostra ratos a perseguirem morcegos enquanto voam. As filmagens foram obtidas durante diferentes períodos de intensa atividade dos morcegos entre 2020 e 2024. Os agentes do tumulto, as mensagens de Cavaco e o clima nocivo na ar. Um episódio moderado por Sónia Sapaz conta com as intervenções de São José Almeida, Filipa Santa Bárbara e Suzete Francisco. Faleceu o atleta de futebol americano Marshawn Kneiland. Faleceu Marshawn Kneiland, atleta de futebol americano dos Dallas Cowboys. Contava com 24 anos e encontrava-se a meio da sua segunda temporada na equipa norte-americana. Petição da GNR é apresentada para reivindicar reconhecimento profissional. Segundo o presidente da Associação Nacional de Oficiais da GNR, a petição ultrapassou as 7.500 assinaturas necessárias, contando agora com 10.444. Coleção cápsula de Vicky Montanari para a Parfois é lançada. Este projeto resultou de um ano de esforço, com reuniões quase semanais com a equipa de design da marca. O resultado é bastante Vicky. Desde a pequena mala vermelha com rodas, 69,99, até às botas de cano alto com pontas à vista, 89,99, sem esquecer os sapatos estilo boneca, 55,99. É crucial ter autoridade para administrar a sala de aula. É desafiador, mas não inviável, exercer autoridade através da confiança. Quais são as melhores práticas para isso e qual a relevância de definir limites? Onde se encontra a linha entre ser firme e ser autoritário? Conflito interminável na Ucrânia? Bruxelas deveria ter tomado iniciativa. Bruno Cardoso Reis aborda a possibilidade de uma guerra sem fim na Ucrânia. Drones que fecham aeroportos na Europa são demasiadas coincidências. Estados Unidos da América e Moscovo em uma disputa nuclear? Seria um suicídio para a Rússia. No domingo de manhã, 7 concelhos ficarão sem eletricidade. Freguesias de Faro, Lagos, Olhão, Lisboa, Oeiras, Sintra e Tomar serão afetadas por cortes, que terão uma duração que varia de 1 a 6 horas, entre as 5 horas e as 11 horas.
Viagem com partida e chegada em Vila Nova de Famalicão inspirada na Rota Camiliana. Vila Nova de Famalicão, na região do Minho, propõe um percurso literário que remete à vida e obra de Camilo Castelo Branco. Em 2025, celebram-se os 200 anos do nascimento do autor com diversas iniciativas culturais, trilhos pedestres e vivências gastronómicas. Para assistir sábado, 11h35, na SIC Notícias. Venda de barragens sujeita a imposto. EDP mantém calma e não cria provisões. Em 2020, a EDP realizou a venda de 6 barragens no Douro. O Gemini agora tem a capacidade de examinar e-mails e Google Docs para investigações aprofundadas. O assistente de inteligência artificial da Google adquire novas funcionalidades. O Gemini é agora capaz de combinar informações pessoais do Gmail ou Drive com dados da web para gerar relatórios detalhados. A EDP sente-se calma e confia que não precisará de pagar impostos pela alienação das barragens. Foi um negócio transparente, afirma Stilwell. No total, 3 impostos estão em questão, somando 335 milhões de euros, o IRC sobre as mais-valias da venda das barragens, o IMT referente à aquisição dos edifícios e o imposto do selo associado ao trespasse da concessão. Oito alterações de Farioli na deslocação aos Países Baixos. Após a derrota contra o Nottingham Forest, o FC Porto volta à Europa em Utrecht, almejando um avanço significativo para a fase a eliminar. Farioli faz 8 alterações. Acompanhe aqui em direto. Executivo pretende que agentes da polícia recebam 1.704 euros em 2026. Durante uma audição no Parlamento, a ministra da Administração Interna anunciou que o Executivo planeia aumentar os salários dos agentes da polícia em 2026. Os votos de Vieira e a Champions. O que se pode antecipar do debate? Após mais uma derrota na Champions, qual será a influência nas eleições? Além disso, uma antecipação do último debate na BTV, as informações divulgadas pela MAG e as estratégias para o término da campanha. Fundadora do Chega aceita o pedido de dissolução. Se o partido terminar, Ventura não poderá culpar ninguém a não ser a si mesmo. Fernanda Marques Lopes, membro N3 do Chega, questionou os órgãos escolhidos pelo Chega na 5ª Convenção do partido e sustenta a legitimidade dos argumentos que Garcia Pereira apresenta para a dissolução. EDP aumenta investimento em Portugal devido à redução de impostos. A empresa de eletricidade alocou 2,5 mil milhões de euros em Portugal. O aumento do investimento é uma resposta à diminuição de impostos, especialmente à isenção da contribuição sobre redes. Contudo, a empresa aguarda uma maior rentabilidade para os seus ativos. O lucro da CGD atinge 1.400 milhões em 9 meses, com um aumento de 2%. Nos primeiros 9 meses do ano, o Banco Público registrou 1.400 milhões de euros em lucros, representando uma subida de 2% face ao mesmo período do ano anterior. Causa intencional em quase 50% dos incêndios no Médio Tejo. O ano de 2025 continua a ser o segundo com o menor número de ocorrências e de área queimada desde 2020. Gemini agora tem capacidade para investigar e-mails e Google Docs em pesquisas aprofundadas. O assistente de inteligência artificial da Google adquire novas funcionalidades. O Gemini é agora capaz de combinar informações pessoais do Gmail ou Drive com dados da web para elaborar relatórios detalhados. Bolieiro dirige-se a Costa manifestando oposição ao novo quadro comunitário. José Manuel Bolieiro afirma que a proposta da Comissão não satisfaz os compromissos estabelecidos com as RUP e configura um retrocesso alarmante. Influenciadora digital brasileira, famosa como Barbie Humana, é encontrada sem vida na residência de um defensor público.
A morte de Bárbara Yankoviski Marques, de 31 anos, está a ser investigada pela Polícia Civil, ocorrida na noite de domingo, num apartamento localizado na zona oeste de São Paulo. Beja. Casal é condenado a 22 anos por homicídio de alemães em Novo Acórdão. Os arguidos permanecem sob a medida de coação de termo de identidade e residência até que a decisão judicial se torne definitiva. Chaves. Suspeito preso por suposto abuso sexual da sobrinha. A prisão foi realizada em cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades espanholas. Guterres expressa descontentamento pelo insucesso em restringir o aquecimento global. Cada dólar que é alocado para subsidiar os combustíveis fósseis representa um dólar que está a ser retirado da nossa saúde e do nosso futuro coletivo, sublinhou. Santana Lopes mantém a possibilidade de liderar a ANMP. O PSD obteve, nas eleições autárquicas de 12 de outubro, o maior número de câmaras, recuperando a Associação Nacional de Municípios Portugueses, ANMP, durante as eleições de domingo. Lula alerta líderes globais sobre a importância de valorizar a ciência. O presidente do Brasil afirmou que é necessário que as nações apressem a mudança para energias sustentáveis e preservem o meio ambiente. António Filipe, a saída não soluciona a questão do SNS. O candidato respaldado pelo PCP afirmou que a valorização das carreiras é igualmente importante para que os profissionais de saúde não optem pelo setor privado. Na Graça, ser lisboano. O Estrela de Ouro do Cardoso é uma tasca que celebra a tradição portuguesa. No Cardoso do Estrela de Ouro, uma família, empenho e uma comida de excelência destacam-se. COP30. Montenegro expressa pesar pela falta dos Estados Unidos. Montenegro garante que Portugal prosseguirá com a missão de sensibilizar todos, especialmente os Estados Unidos da América, a regressarem a estes objetivos. CNE considera que não há ilícito eleitoral nos cartazes de Ventura. As críticas já surgiram em relação aos cartazes de André Ventura, que se apresenta como candidato às eleições presidenciais. Guia eleitoral para as presidenciais, 10 questões e respectivas respostas. O mapa calendário com os prazos e procedimentos para o próximo sufrágio presidencial foi divulgado pela Comissão Nacional de Eleições. Cavaquismo, um período em que tudo parecia viável. Cavaco Silva, que foi primeiro-ministro de 1985 a 1995. Artistas Unidos apresentam nova peça em nova casa. É chegada a hora de jantar. Após um ano sem um espaço fixo, os Artistas Unidos abrem as portas do seu novo teatro com uma comédia negra que aborda um autor que cria um best-seller na filosofia moderna. Perigo de um precedente. Sim opõe-se a encontro de tarefeiros com MS. Nuno Rodrigues, secretário-geral do SIM, argumenta que é exclusivamente através dos sindicatos que se asseguram responsabilidades formais, serviços mínimos e estabilidade no SNS. Gouveia e Melo reprova aqueles que exploram a situação na saúde. Gouveia e Melo declarou que um candidato à presidência da República deve comportar-se como quando estiver no cargo de Presidente da República. Paulo Macedo afirma que dividendos de 1.000 milhões são compatíveis com os resultados da Caixa. O presidente da Caixa Geral de Depósitos declara que, tendo em conta os lucros históricos obtidos nos primeiros 9 meses do ano, um dividendo de 1.000 milhões é compatível com os resultados do Banco Público. Democratas, triunfantes, rejeitam abrir mão para pôr fim ao shutdown. O chefe dos democratas no Senado afirmou que os resultados das eleições serviram como uma alerta para os republicanos.
Eternamente o amor, eternamente na época das maçãs. A fotografia existe para simular a possibilidade de congelar o tempo. Estas crianças, se ainda estiverem vivas, terão agora quase 60 anos. Permanecem eternamente na época das maçãs, nesta imagem de Madeleine de Cinetti, 1934 a 2011. A obra francesa será agora apresentada na exposição do Yod Palmi intitulada Une vie, uma vida. EDP aloca 2,5 milhares de euros milhões em Portugal até 2028. Um contexto de impostos mais baixos é benéfico, afirma Stilwell. Miguel Stilwell, o CEO da EDP, afirma que a escolha do governo em isentar novos investimentos em redes da contribuição da energia teve um efeito inegável no crescimento do investimento da EDP em Portugal, conforme o novo plano estratégico. Escolas sobrelotadas terão alívio com o curso de Medicina na UTAD. O curso integrado de Medicina, cuja implementação está prevista para Vila Real, recebeu acreditação da A3ES por um período condicional de 2 anos. Desempenho sem brilho do FC Porto. Gabriel Alves opina que o FC Porto não demonstrou habilidades adequadas para triunfar sobre o Utrecht. O comentador atribui a superioridade técnica ao conjunto holandês e destaca a técnica de Gabri Veiga. Destaque para os vinhos e sabores da Beira Interior em Pinhel. O Centro Logístico de Pinhel será o palco do evento, que incluirá um salão de vinhos com aproximadamente 50 produtores, bem como degustações de produtos locais, sessões de show cooking e concertos. Mangá e literatura juvenil são as preferências dos jovens. Na passada semana, a Ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, informou no Parlamento que a segunda edição do programa Cheque Livre começará em janeiro, com um aumento do valor de 20 para 30 euros. Quem é Rama do Agi, a nova primeira-dama de Nova York? Aos 27 anos, a esposa de Zoran Mamdani, o recém-eleito mayor da cidade, tornou-se na mais jovem primeira-dama de Nova York. Nascida no Texas, com uma família síria oriunda de Damasco, cresceu em Dubai e obteve um diploma em artes nos Estados Unidos da América. Os seus amigos referem-na como a princesa Diana dos nossos dias. €1 milhão é atribuído por Portugal para o novo Fundo das Florestas Tropicais. No dia inaugural da Cimeira de Líderes da COP30, o novo fundo é lançado com um total de 5 mil milhões, sendo a Noruega o maior contribuinte, com 3 mil milhões de dólares ao longo de 10 anos. Último debate entre Rui Costa e Noronha Lopes na BTV. A menos de 48 horas da segunda volta das eleições no Benfica, João Noronha Lopes, lista F, e Rui Costa, lista G, encontram-se pela última vez cara a cara. O debate da BTV realiza-se na primeira sede do clube. O TVS-FCP. Erro na expulsão de Barcas. Pedro Henriques opina que a equipa de arbitragem e o VAR deveriam ter mostrado cartão amarelo a Gabi Veiga e a Barcas. Atribui nota 5, considerando a arbitragem positiva, embora o cartão vermelho tenha sido indevidamente mostrado. É Hondria. A procura de habitação será afetada pelo envelhecimento. É Hondria, economista e investigador no Centro Wilfried Martens, analisou as tendências demográficas do Japão para entender de que forma o envelhecimento da população poderá influenciar o mercado habitacional. Casas mais amplas estarão disponíveis no mercado por um período mais prolongado, particularmente em zonas rurais, e a desigualdade será influenciada por aqueles que herdam propriedades imobiliárias. Marcelo, o sistema português apresenta uma significativa estabilidade. Na opinião de Marcelo, uma média deste tipo é incomum na Europa. Mistério na morte de Odair Muniz no bairro da Cova da Moura, crime caracterizado por versões contraditórias. A família procura processar o luto e solicita uma compensação de 200 mil euros. Amarante. Redescoberta da ponte medieval, encanada. A ponte possui características típicas do século XIV, e já havia sido mencionada em 1934 pelo arqueólogo José de Pinho. Lula apresenta Fundo Global para a Conservação das Florestas Tropicais.
Os lucros serão repartidos entre as nações que as protegerem. Médicos tarefeiros descartam, neste momento, a hipótese de interromper urgências. O grupo menciona que a interrupção das urgências foi mencionada na ata da primeira reunião, online, da direção. Sintra. Coligação PSD-IL, PAN é acusada pelo PS de ter firmado acordo com Chega. O PS mostrou-se totalmente disponível para diálogo e negociação, mas a sua escolha recaiu sobre o Chega, declarou a vereadora do PS. Mendes solicita a médicos tarefeiros que evitem a greve. A única alternativa que vejo é o diálogo e a negociação. A greve não é a resposta, a verdadeira solução é a negociação, afirmou. Liga Europa, SP Braga perde para o Genk após exibição inconsistente. A equipa belga protagonizou uma reviravolta, marcando golos antes e logo a seguir ao intervalo, frustrando assim o recorde do SP Braga na Europa numa noite a não recordar. O Enigma da Coroa de Sonetos por Ian McEwan, o que podemos saber, é uma obra-prima. No pico das suas capacidades, Ian McEwan apresenta-nos, o que podemos saber, um romance que nos leva a um futuro distópico. Um Salazar a contar por 2 revelou-se insuficiente para tantos erros. O SP Braga começou novamente de forma positiva, liderou o marcador, mas terminou por sucumbir a uma estratégia de jogo, permitindo ao Genk tirar partido das falhas na construção a partir da defesa e surpreender, 3-4. Pacote de compensação a Musk é aprovado pelos acionistas da Tesla. Desde 2004, Elon Musk está associado à Tesla, onde é CEO desde 2008. Às 22h. A esquerda é representada por um seguro, moderno e moderado. O candidato à presidência admite que a sua resposta durante uma entrevista ao Jornal Público, na qual expressou o desejo de não ser rotulado numa gaveta, foi infeliz. Além disso, Marcos Mendes afirma que não aceita o desafio de Ventura. A capa do Expresso. Detenção de grupo do Hamas por planeamento de ataques na Alemanha. Em Berlim, a polícia alemã prendeu 3 indivíduos e realizou uma busca na residência de uma 4ª pessoa, em Oberhausen. Helicópteros que Nuno Melo apresentou não são adequados para operações de socorro. Ministro divulgou 4 helicópteros que igualmente não são aptos para realizar missões militares. Sanções ao presidente e ao ministro do Interior da Síria são levantadas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Na Casa Branca, o presidente sírio, Ahmed al-Sharia, vai encontrar-se com Donald Trump na próxima segunda-feira. O líder dos Estados Unidos já tinha declarado a intenção de remover as restrições impostas ao país. Trump declara diminuição nos preços de fármacos para a obesidade. Um dos fármacos é o Ozempic, que também serve para o tratamento da diabetes tipo 2. Homem desmaia em conferência de Trump acerca de medicamentos para a obesidade na Casa Branca. Trump revelou um entendimento com as empresas farmacêuticas Novo Nordisk e Eli Lilly para oferecer fármacos como Ozempic e Wegovy pelo portal governamental Trump RX, com preços a partir de 129 € por mês. Cristiano Ronaldo fala sobre a morte de Diogo Jota e justifica a sua falta no funeral. Chorei imenso. De acordo com o CR7, foi um momento difícil para o país, família e colegas de equipa. O debate que terminou em acusações, inclusive em off, após o seu término. O terceiro debate entre Rui Costa e Noronha Lopes, o segundo realizado apenas entre os dois após a primeira volta, foi o mais intenso de todos, mesmo sendo transmitido na BTV.
Sanções ao presidente e ao ministro do Interior da Síria são levantadas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Na próxima segunda-feira, o presidente sírio, Ahmed al-Sharaia, encontrará Donald Trump na Casa Branca, onde o líder norte-americano já havia declarado a intenção de cancelar as restrições impostas ao país. Costa assegura que a União Europeia está empenhada em conter o aquecimento global. Na quarta-feira, os Estados-membros da União Europeia alcançaram um entendimento político visando a diminuição das emissões de dióxido de carbono, CO2, em 90% até 2040, tendo como referência o ano de 1990. Durante uma conferência na Casa Branca sobre medicamentos para a obesidade, homem desmaia em evento de Trump. A resposta do presidente dos Estados Unidos da América tornou-se um fenómeno viral. Com calma, ele apenas assistiu enquanto os demais presentes se apressaram a socorrer o empresário que passou mal. Plano de remuneração de 878 mil milhões para Elon Musk é aprovado pelos acionistas da Tesla. De acordo com analistas, a votação é favorável para as ações da Tesla, cuja valorização está ligada à perspectiva de Musk em produzir veículos autónomos, aumentar a presença de robotáxis nos Estados Unidos da América e comercializar robôs humanoides. Governo dos Açores irá aplicar 50 milhões em 349 casas. O nosso objetivo é garantir a disponibilidade de habitação para os jovens e a classe média, sem desconsiderar, evidentemente, os grupos mais desfavorecidos e vulneráveis, enfatizou Maria João Carreiro.